Estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade de chegar à Sua presença. Nós Te amamos, Senhor, e temos expressado, Senhor, através dos cânticos, dos louvores nessa noite, um pouco daquilo que está em nossos corações, Pai. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor venha estar conosco através da palavra, falando aos nossos corações. E precisamos, Senhor, que o Teu grande Espírito Santo, o Teu doce Espírito Santo, Pai, venha abrir a palavra para nós. Ó Deus, falar aos nossos corações. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão nessa noite, Senhor. Mesmo aqueles que nos acompanham através da internet, através da transmissão, Pai, que eles possam também receber a porção da palavra, Pai, em seus corações. Ajuda cada um de nós, Senhor. Dependemos inteiramente do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém, Senhor. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Agora apenas eu vou ler aqui Mateus, capítulo 8, ou melhor, 19, e o final do versículo 8. Mas ao princípio não foi assim. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós oramos, Senhor, e temos lido a Sua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações e que a palavra possa ser plantada em cada coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Estamos em poucos nessa noite, né? Essa época de final de ano, muitos viajam, vão visitar os familiares, né? Mas eu creio que cada um de nós é agradecido, né, por esse ano que passou. Como a irmã cantava aqui, né? Eu sobrevivi. Amém? Cada um de nós sobreviveu a esse ano, né?
Muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas graças a Deus, até aqui Ebenezer, né? Se estamos em pé, se estamos com vida, se estamos aqui na presença de Deus, não é por nossos méritos, mas é a graça do Senhor que tem nos sustentado. E devemos ser agradecidos por isso, né, irmãos? Graças a Deus. Semana passada ali tivemos uma notícia triste, né? Da partida de um irmão, um amigo, né? O irmão Zé conhecia muito bem o irmão Jonas, né? Da cidade de Sarandi. E a gente fica triste, né? Com uma notícia dessas. Irmãos que a gente tinha amizade, um apreço, partirem assim, né? Mas peço que lembrem-se da família dele em oração, que Deus possa dar força para superar esse momento. Mas Deus tem sido bom para conosco, né, irmãos? Deus tem nos guardado até aqui. Eu gostaria de meditar nessa noite, vai ser uma mensagem bem curta, bastante breve, no máximo 30 minutos, creio eu, talvez nem isso. Mas eu gostaria de pedir que você me desse toda a sua atenção nessa noite, para que possamos receber a palavra, para que possamos ser beneficiados pela palavra de Deus. Amém? O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada "Mas ao princípio não foi assim". E eu tenho um pequeno subtítulo dizendo "Guardando os princípios da palavra". Guardando os princípios da palavra. Mombrana fala nessa mensagem que o povo de Israel, a nação de Israel, eles haviam recebido os mandamentos do Senhor, diretamente de Deus. Mas eles, mesmo tendo recebido os mandamentos de Deus, diretamente de Deus, eles quiseram melhorar as coisas, eles quiseram acrescentar algumas coisas aos mandamentos de Deus. E gradativamente o povo começou a se afastar dos caminhos de Deus, ao ponto em que, quando Jesus veio, ele se deparou com essa situação aqui. Ele disse: por causa das vossas tradições, vocês têm invalidado o mandamento de Deus. Agora pense, irmãos, que coisa séria isso. Você ter o mandamento de Deus, a lei de Deus, a palavra perfeita de Deus, e ainda assim você invalidar aquele mandamento por causa de uma tradição. Agora, se nós pararmos um pouquinho aqui para meditar, a tradição, o que é uma tradição? É algo que vai passando de um para o outro. É algo que começa, vamos dizer, com uma ideia, mas que aquela ideia vai passando de um para o outro, de pai para filho, de irmão para irmão, de família para família. E aquilo se torna uma tradição, porque a própria palavra tradição, ela significa entregar. Então, um vai entregando para o outro aquele costume, aquela ideia, e aquilo se torna uma tradição. E através daquela tradição, as pessoas foram invalidando os mandamentos de Deus. E aqui o irmão Brana fala nessa mensagem, no parágrafo 16, ele diz o seguinte: e quando o homem se detém em algo, ele perverte a causa principal. E perverter alguma coisa é fazê-la diferente do original. Você tem a coisa original, mas então você muda aquela coisa. Isso se torna uma perversão. Está vendo? Como a injustiça nada mais é do que a justiça pervertida, que perverte a mente do homem e a muda. Deus fez o homem para viver feliz uns com os outros. A perversão os transforma e os faz serem inimigos uns dos outros. Está vendo? Se nós parar aqui, já daria um sermão. Então veja, quando você percebe algo fermentando, uma pequena inimizadezinha, é porque há uma perversão ali.
alguém perverteu alguma coisa no andar do caminho. Veja, inimigos uns dos outros. Os homens nos fazem inimigos uns dos outros, enquanto que Deus nos fez irmãos uns para com os outros. Eu creio que na mensagem Identificados com Cristo, o irmão Brana fala, parar aqui, abrir um parênteses aqui, ele diz que se os homens tomassem Cristo como seu exemplo, seria o dia em que você poderia despedir todo o policial. Não haveria mais necessidade de uma polícia na rua. Você não precisaria mais deles, porque todos seriam irmãos, se tomássemos Cristo como nosso exemplo. E é isso que muitas vezes falta, irmãos, é guardarmos o princípio cristão da palavra. Está vendo? O homem faz o homem ser imoral, Deus faz o homem viver fiel à sua esposa. Mas o homem vem e perverte, e ele não está satisfeito com a sua própria esposa, mas ele quer viver com as demais esposas. Deus nos deu água limpa e boa para beber. O homem tem que colocar álcool nela ou outra coisa antes de bebê-la. É a perversão da sua verdadeira origem. E nesse ponto, nesse quesito, irmãos, essa época que nós estamos vivendo é que você vê as pessoas se soltarem e se derramarem nos vícios, na bebida, na bebedeira, como mais forte do que qualquer outra época do ano. Comemorando o nascimento de Cristo, eles dizem, enchendo a cara de cerveja, de bebida alcoólica, seja lá o que for. Isto é uma perversão. E sendo assim, nós vemos que estas coisas estão acontecendo na igreja, porque o homem começa a mexer nas coisas de Deus. E ele desenha a sua concepção e o que aquilo significa. Ele não apenas deixa de tomar aquilo da maneira que está escrito, mas ele mistura a sua própria ideia àquilo. E então, ao fazer isso, ele cria uma tradição. Está vendo? E ele ensina aquilo. Isso que é o pior. Porque se ele tomasse apenas para si, ele lançaria a perder somente a si mesmo. Mas ele ensina aquilo. Ele pega aquela tradição, ele mistura a sua ideia com as coisas de Deus e começa a ensinar para os outros. E esta é a razão porque existem tantas ideias diferentes acerca do cristianismo. Por isso que nós precisamos guardar os princípios do Evangelho, os princípios cristãos. Talvez alguém não goste disso, mas essa é a verdade. Nós precisamos guardar os princípios cristãos. Por isso Jesus disse, ao princípio não foi assim. E se nós continuarmos na leitura da palavra ali, na leitura que nós lemos em Marcos capítulo 6, ali ele diz ali, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Ele disse, eles estavam invalidando o mandamento de Deus. O mandamento dizia, quem desonrar pai e mãe é digno de morte. Eles diziam, ora, isso é uma oferta ao Senhor. Por causa das tradições. E nós temos visto, irmãos, que por causa das tradições, a palavra de Deus tem sido pisada. O Evangelho tem sido massacrado. Que as pessoas quase não reconhecem. Se você mostra a Bíblia, elas não sabem muito do que você está falando, por causa das tradições. Está vendo? Certa vez um homem questionou o irmão Brana, profeta de Deus, sobre a maneira como o irmão Brana estava administrando as ofertas que ele recebia. E aí ele disse, você usou a sua igreja como uma fundação.
Você fez as ofertas passarem todas pela sua igreja. Você não devia ter feito isso, você fez errado. E o irmão Branham disse, ora, eu fiz aquilo que o homem do governo falou que eu podia fazer, que a igreja era uma fundação. E aí ele disse, mas ele te falou errado. Aí o irmão Branham disse, poxa, mas o governo devia ficar com aquilo que o homem do governo falou. Daí o homem disse, mas ele nem está mais no governo. E aí o irmão Branham disse, e daqui a um tempo você também não vai estar mais no governo. Mas o que diz a Constituição sobre isso? Está vendo? Então, às vezes, as pessoas passam, irmãos. Os homens passam. Mas a palavra de Deus permanece. Não importa o que eu diga, o que o irmão diga, o que outro vem e diga aqui. O que importa é o que diz a palavra de Deus. Os homens passam, os pensamentos humanos passam. A Bíblia diz, a vida do homem é como a flor, ela vem, ela nasce, ela floresce, mas daqui a pouco ela murcha e cai e vai embora. E os seus pensamentos perecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É como o irmão Lutero pregou aqui esses dias, fique ao lado da palavra. Se nós ficarmos ao lado da palavra, nós não vamos errar, irmãos. Não importa, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, eu posso estar lá do outro lado do mundo, mas a palavra de Deus permanece. Você diz, mas o irmão falou aquilo. Não, o irmão falou aquilo, mas ele é responsável por aquilo que ele falou. Mas Deus é responsável por aquilo que Deus falou. Deus não tem compromisso com o homem. Não importa, irmãos. Pode ser o Papa de Roma, pode ser o arcebispo, pode ser o pastor presidente de não sei o quê. Importa o que Deus disse. O que Deus disse. Homens passam, suas ideias passam, mas Deus permanece. Aleluia. Nós temos visto tantos problemas hoje, mesmo nessa mensagem, tantas formas diferentes de interpretação. Por quê? Porque os homens começaram a injetar as suas interpretações na mensagem. Mas a mensagem continua pura, irmãos. Ela continua sendo a mensagem de Deus, a mensagem do Elias que veio para esta era. Não deixou de ser a mensagem de Deus. Por isso que nós precisamos guardar esses princípios. Jesus disse, ao princípio não foi assim. Volte ao princípio e veja como foi no princípio. Nessa escritura de Mateus 19, ali que nós lemos o final do versículo, eles chegaram para Jesus e disseram, ora, o homem pode repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E aí Jesus começa a explicar ali, e daí eles questionam, mas por que Moisés deu carta de divórcio então? Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Mas ao princípio não foi assim. E então, como foi no princípio? Deus criou o homem e deu-lhe uma companheira. E ele disse, esta será osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí então Deus disse, o homem, eles serão uma só carne. Então veja, volte ao princípio e veja como foi no princípio. Você tem uma dúvida, um questionamento bíblico? Não vá perguntar para uma pessoa qualquer, volte aos ensinamentos bíblicos, veja na mensagem, veja na palavra de Deus o que a mensagem, o que a Bíblia ensina. Aleluia. Por isso que devemos guardar a palavra, os princípios bíblicos, irmãos. Agora, muitas vezes o irmão Branham fala aqui no parágrafo 23, ele diz, mas ao invés de serem honestos e ficar com os princípios, esta é a maneira que as pessoas fazem hoje em suas caminhadas da vida. Que maneira? Esta é a maneira que a igreja está, esta igreja, outras igrejas, ao invés de sair e enfrentar os fatos do que Deus disse, tentamos encontrar uma brecha para justificar a nós mesmos.
é a pura verdade, irmãos. É a mais pura verdade, irmãos. O irmão Branham diz, muitas vezes nós tratamos de fazer escusas com as nossas fraquezas. Diz, mas eu tenho uma fraquezinha assim, e outra assim, é uma fraqueza. Irmãos, temos que encarar os fatos e nos colocar na roda de moldar de Deus e deixar que Ele nos molde. Não é que nós temos que ignorar nossas fraquezas. Quem não tem fraquezas? Isso é verdade, isso é fato. Mas vamos procurar brechinha na mensagem para nos justificar? Temos que encarar os fatos e dizer, Deus, muda-me, Senhor. Faz de mim alguém melhor do que eu tenho sido. Não encontrar desculpas e brechinha na mensagem. Mas Abraão mentiu. Mas Davi adulterou. Mas esse fez não sei o quê. Não, irmãos. Aqueles exemplos estão colocados ali para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros. O padrão é Cristo. Ele é o padrão. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, sem pecar. Ele é o nosso exemplo. São João capítulo 13, ele veio e nos disse, porque eu vos dei o exemplo. Quem de nós pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso. Sim, temos que ser exemplo para os nossos filhos, temos que ser exemplo, mas o nosso exemplo é Cristo. Por isso Paulo disse, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso o profeta dessa era pregou a mensagem, olhe sempre para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Mas as pessoas querem procurar uma brecha para justificar a nós mesmos. Isto não é agradável a Deus. Mensagem do profeta. Aleluia. Agora, irmãos, 15 minutos só. Tenho mais uns 15 ainda. Muitas vezes, irmãos, tudo começa com um pequeno passo. Eu li uma frase certa vez que dizia, a maior de todas as jornadas começa com o primeiro passo, para bem ou para mal. Tudo começa com um pequeno passo. São as pequenas coisas que nós devemos vigiar. Como eu ouvi certa vez uma pequena parábola que falava sobre as raposas, né? Que certa vez as raposas entraram numa vinha e aí então aquela vinha havia sido protegida e cercada por todos os lados e não sabiam como aquelas raposas haviam entrado ali, porque tudo estava cercado, tudo estava protegido. E aí então descobriram que elas entraram quando elas eram pequeninhas. E é assim, irmãos, são as pequenas coisas, são as coisinhas pequeninhas que nós devemos cuidar. E às vezes nós ignoramos as coisinhas pequeninhas e dizemos, não faz mal, não tem importância. Como aquela história que já ouvimos tantas vezes, não faz mal, não tem importância, do papagaio, né? Mas o não faz mal, não tem importância, ganhou uma proporção que levou ele à morte. E muitas vezes as pequenas coisas, irmãos, elas vão entrando e a pessoa vai se distanciando cada vez mais de Deus. Você diz, só hoje eu não vou orar. E de repente, o só hoje vira um segundo dia e um terceiro dia, e daqui a pouco você não ora mais. Então, gradativamente, gradualmente, você vai se afastando de Deus. Sabe, irmãos, eu assisti esses dias um programa que era uma experiência social que foi feita ali com um grupo de pessoas. Eles foram levados para um lugar distante ali, longe da civilização. E eles tinham que carregar sua água ali para beber diariamente. E dormindo em barracas, e a única comida que eles comiam era feijão e arroz. Todo dia, café da manhã, feijão com arroz.
18 dias. O nome do programa ali era Sobrevivendo às Tentações. E aí, na jornada deles ali, em certo ponto, aquilo que é bom a gente deve absorver, né, como um ensinamento, né? Tirar algo de bom nessas coisas, né? E em dado momento era apresentado para eles, vamos dizer, uma pequena tentação. Para alguns era algo pequeno, insignificante, para outros já era algo um pouco maior. Vamos dizer assim, um café da manhã bem gostoso, com várias frutas e suco e coisas mais ali. Tinha aqueles que não se importavam com aquilo. Aquilo não atingia ele, mas tinha outro que ficava balançado. Só que, se ele cedesse àquela tentação, ele tinha que pagar um alto preço. Vamos dizer, $500 por um café da manhã. E aquilo era retirado do prêmio final deles. E eu estava pensando, muitas vezes é assim na nossa caminhada cristã. Às vezes o que é tentação para um não é uma tentação para o outro. Mas o ceder da tentação custa um alto preço. O ceder da tentação. E se nós voltarmos ao princípio, como nós estamos falando nessa noite, ao Gênesis, a tentação não vencida de Eva deu origem a tudo que nós vemos hoje. Ao pecado, à morte, à tristeza, à decepção, tudo que há de mal no mundo foi por causa de uma tentação não vencida. Está vendo? O irmão Brana fala em várias mensagens, ele diz, quando você vê uma ambulância descendo a rua para socorrer alguém que está morrendo de infarto ou acidentado, alguma coisa, saiba que isso foi por causa de uma mulher que não venceu a tentação, Eva. Se você vê alguém ali assassinando o outro, saiba que isso foi por causa de uma tentação não vencida. Está vendo? Então são as pequenas coisas que nós devemos vigiar. Devemos guardar os princípios, irmãos, é por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, o irmão Brana fala aqui nessa mensagem que quando José e Maria deixaram Jesus para trás, naquela passagem, né, quando ele tinha 12 anos de idade, e eles deixaram Jesus para trás. Em dado momento da caminhada, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E disse o irmão Brana, eu penso que muitos chegam a essa condição. Eu desejaria saber se esta não é a exata maneira na qual a igreja se encontra agora. Quando chegam a um lugar onde percebem que ele não esteve com eles. Eu desejaria saber se há metodistas, batistas, pentecostais, ou o que for essa noite aqui, que tem chegado a este lugar onde você percebe que ele não está com você. Não importa o que você tenha feito, pode ter havido certos caminhos e certas coisas pelas quais você passou, mas você sabe, lá no fundo do seu coração, que ele não está ali. Eu desejaria saber se não há um pecador ou um desviado que está aqui no edifício essa noite, que percebe que ele não está com você nessa noite. Agora, por favor, não façam como Maria fez. E vocês, pessoas que adoram Maria, o que vocês me dizem disso? Ela começou a procurá-lo, e ela foi aos seus parentes e conhecidos, pensando que o encontraria ali. Esta é a maneira que fazem hoje. Eles vão à igreja e pensam que talvez possam encontrá-lo ali. Uns irão à igreja metodista e verão no que eles creem. E irão para a igreja batista e para outra igreja e outra, e buscando entre igrejas. E quando passam por todas, veem que há um grande grupo de credos e Cristo não está ali. Um dos maiores homens na área da teologia que conheço esteve em minha casa recentemente e estava ali no escritório. E eu pensei, por que um grande homem como este viria me ver e visitar?
E ele disse: eu quero dizer apenas algumas palavras a você, irmão Brana. Eu disse: está bem, quer assentar-se? E ele se assentou. Escute bem isso. E eu disse: sinto-me muito pequeno em falar com um homem do seu calibre. O irmão Brana falando para esse homem, para esse teólogo. E ele era o presidente das grandes missões do Sudão. Esta é a maior missão fundamental que há no mundo. E ele tinha um amigo como ele, que era um amigo de Heman Appelman. Era um homem, era o senhor Reedhead. Era ele, o senhor Reedhead. E ele disse: irmão Brana, quando eu era um pequeno garoto, disse, um dia eu estava no campo observando as nuvens enquanto passavam. E eu disse: há um Deus em algum lugar acima delas. Vocês estão acompanhando, irmãos? Amém? Disse: eu corri a minha mãe e ela, sendo uma boa mãe cristã, me pegou nos braços amavelmente e começou a me contar acerca de Jesus. E isto era ele me chamando. E disse: ela tem sido leal à igreja dela. Ela começou a me ensinar sobre Jesus quando eu tinha 7 anos. Porém disse: com isto em meu coração, eu fui a todas as escolas que conheci e pude ir. E disse: finalmente concluí meu bacharelado de arte. E pensei que quando eu recebesse meu diploma, que certamente Cristo estaria em pé bem ali. Que ingenuidade, né? E disse: quando a colação de bacharel em artes foi colocada sobre mim, meu grau de doutorado, ou melhor, colocado sobre mim, ele disse: nada aconteceu diferente. Eu disse: quando eu concluí meu grau de doutorado, eu pensei que ele estaria ali. E disse: nada ficou diferente. Apenas um grupo de homens veio ao redor e disseram algumas coisas e me deram o diploma. E ele disse: irmão Brana, eu tenho suficientes diplomas para encher a sua parede, mas onde está Cristo? Aleluia, que coisa. Ele disse: tem os mestres me ensinado errado? Eu disse: irmão Reedhead, eu não diria que os professores têm errado, pois eu não estou em posição para dizer isso. Mas deixe-me dizer isto: Cristo não vem através de um bacharelado de arte ou doutorado em divindade, mas ele vem através da renovação do seu espírito, através do Espírito Santo que vem do céu. Amém. Aleluia. Ele disse: você acha que isto é para mim? Eu disse: de acordo com esta abençoada Bíblia, é para aquele que vir e para aquele que vem. Aleluia. Ele disse: fui ensinado que isto é para os dias passados. Eu disse: então o professor que te ensinou isto estava errado. Disse: como você sabe que eles estavam errados? Aleluia. Eu disse: eu tenho recebido isto. Amém. Aleluia. E a Bíblia me prometeu isto. Aqui está onde ele prometeu isto. Agora diga-me e mostre-me onde foi que ele retirou esta promessa. Ele deu à igreja o poder para fazer isto. Agora, onde foi que alguma vez ele o tomou de volta? Se a igreja te diz que aquelas coisas são passadas, então estão te ensinando doutrinas e preceitos de homens e não de Deus. Eles estão tomando os preceitos de Deus e invalidando pelas suas tradições. Isto é certo. Você não pode encontrá-lo em seus parentes. Você não pode encontrá-lo se você vai e diz: eu serei um metodista por algum tempo e verei o que acontece. Eu serei um batista por um tempo e verei o que acontece. Você jamais o encontrará ali, ou em outra igreja ou denominação. Mas em qualquer igreja que você quiser entrar, não em denominação, mas entrar no companheirismo. Não no companheirismo da igreja, mas no companheirismo do Espírito Santo. Então você o encontra. Amém? Aleluia. Haverá uma fé firme
Mesmo que você seja um metodista, batista, católico, presbiteriano, seja o que for, se você encontrar Jesus como seu próprio Salvador pessoal, não por apertar as mãos do pregador de doutrinas de um credo, mas através de um encontro com o Senhor Jesus. Amém, aleluia. É isso que as pessoas estão precisando, é isso que cada homem e mulher precisa, irmãos. Neste final de ano, no final de uma jornada, tudo que se nós passarmos esse ano a limpo, cada passo, cada dia, cada luta que enfrentamos, irmãos, cada batalha que enfrentamos, e nós chegássemos aqui, olhássemos, fizéssemos um exame das nossas necessidades. Pode haver muitas necessidades entre nós nessa noite, mas nenhuma necessidade supera a necessidade de encontrar Cristo como seu pessoal Salvador. Aleluia. Essa é a maior necessidade. Louvado seja Deus. Em outra mensagem, o irmão Branham conta essa mesma história. Ele diz que ele orou por esse homem e ele caiu de joelhos sobre a mesa de centro na sala do irmão Branham, chorando como uma criança. Ele disse ali naquele momento ele recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Então é uma promessa real de Deus para cada homem, para cada mulher que crer. Aleluia. Vamos um pouquinho mais à frente aqui. Glória a Deus. Agora você anda um dia de jornada e então olha ao redor e vê um certo credo. E então você pensa, bem, talvez seja isso. E você entra e olha ao redor, haverá alguém ali que fará algo. Você dirá, não é isto. Você pega a carta daquela igreja e leva para uma outra igreja. Então você fica ali por alguns dias, algumas semanas, meses ou até mesmo anos. Alguém te transtorna e te difama, e lá vai você com sua carta para outro lugar. E dali a outro lugar você nunca se firma. A Bíblia diz que se você se torna como estrelas errantes, um barco sem vela agitado por todo o vento de doutrina. Quando a Bíblia nos proíbe de fazer isso, sejam estáveis. Paulo escreveu aos Coríntios, né? Não recordo qual que é o capítulo que ele diz ali, sede firmes e constantes. 15, né? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 15. Firmes e constantes. E disse o irmão Branham, o cristão ele é firme, ele é estável. Por mais que as tempestades venham, ele permanece firme. Sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Sempre abundantes. Não deixe as coisas da vida te desanimar, irmãos. Às vezes a gente é humano, a gente desanima às vezes. Às vezes a gente se encontra debaixo de um pé de zimbro. Mas lembre-se que quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, ele recebeu a visita de um anjo. Ele recebeu a visita de um anjo que trouxe pão, trouxe um alimento, que alimentou, que fortaleceu, que deu força para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Com a força daquele alimento. Eu não sei o que havia naquele alimento, mas eu sei que Deus ainda tem os seus anjos. Eu sei que Deus ainda tem um alimento que pode te fortalecer. Por mais fraco que você tenha chegado nessa noite aqui, Deus te alimenta e te fortalece. E te diz, levanta a cabeça, tem um ano terminando, mas tem outro começando ali. E o ano que vem será melhor do que esse que está terminando. Aleluia. Como a irmã cantou aqui, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Tem uma palavra para se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Tem um arrebatamento chegando, irmãos. Aleluia.
Você diz, os poderes do diabo estão aumentando dia a dia, o mundo está se pervertendo cada vez mais. Isso é verdade, mas o poder da igreja está aumentando. Aleluia! Eu disse, irmão Branham, o poder dessa igreja irá aumentar, ao ponto que irá trazer os seus irmãos do passado, aqueles que estão dormindo no pó da terra. Aleluia! Oh, talvez tenha sido difícil, mas algo bom está por vir. O nosso Deus não é um Deus fracassado, não é um Deus derrotado, não é um Deus de miséria. É um Deus de vitória. Eu estava ouvindo esses dias o pastor César pregando ali na igreja dele. Ele disse, irmãos, o profeta, e eu repito aquilo que ele disse, a mensagem do profeta diz que Deus terá uma igreja invencível, um exército invencível, uma igreja poderosa. Em quem que isso vai se cumprir? Aleluia, em nós, é em mim. Você tem que dizer, é em mim que vai se cumprir. Não apenas dizer isso da boca para fora, mas se posicionar por isso. É em mim que essa palavra vai se cumprir. Aquilo que o irmão Branham disse, aquilo que vocês virem em meu ministério Deus fazer, Deus fará em muito maior escala com a igreja. É com essa igreja, irmãos. Você tem que crer que você é parte disso. Não se desanime, não se entristeça, mas se fortaleça em Cristo. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós temos que lutar pelos princípios cristãos, lutar pela palavra. Não importa o que diga esse ou aquele outro, fique com a palavra. Volte aos princípios cristãos. Aleluia. Parágrafo 47. Um pouco antes, vamos ler aqui uma pequena história. Não, eu não vou ler, eu vou falar ela. Irmão Branham conta aqui uma pequena história, irmãos, de algo que aconteceu. Eu já passei da minha meia hora, mas já estou encerrando. Ele disse de um capelão que contou para ele que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Diz que um homem foi baleado no campo de batalha, foi metralhado no campo de batalha. E ele era um capitão e ele estava morrendo. E aquele capelão foi chamado ali para ver ele antes da morte. E aí diz que ele chegou ali e o capelão perguntou, capitão, você é um cristão? Ele disse, ora, eu fui cristão, eu era um cristão. E aí então ele disse, onde você o deixou? Ele disse, eu não sei, eu não me lembro. E aí diz que havia sido dado a ele cerca de 3 ou 5 minutos de vida, depois de ele ser baleado. Ele disse, você se apresse, você tem que encontrá-lo. E aí então ele disse, eu não sei. Ele começou a pensar, e aquele capelão disse, volte aonde você o deixou pela última vez. E ele começou a pensar, e a tentar encontrar e lembrar aonde ele havia deixado Cristo. E aí então, enquanto seus pulmões estavam se enchendo de sangue, o irmão Branham disse que o capelão disse que ele viu um sorriso surgir no rosto daquele homem moribundo. Um sorriso surgiu no seu rosto, e ele disse, eu o encontrei. E aí então ele começou a cantar, a falar uma pequena trecho de uma canção que dizia, minha alma pode adormecer agora, mas eu sei que Ele me guiará, eu me encontrarei com Ele. E disse o irmão Branham, é isso que cada pessoa deveria fazer. Volte aonde você o deixou pela última vez. Se há alguém me ouvindo nessa noite, talvez aí na transmissão da internet, se você tem deixado a Cristo, você sabe que você não pode terminar essa vida sem encontrá-lo. Volte aonde você o deixou pela última vez, mas não fale em encontrá-lo. Aleluia. Mas nós o deixamos
quando 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, Jesus os tinha enviado ali. E ele lhes disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Nós nunca esperamos tempo suficiente para conseguir educação, ou para obter diploma de doutor, ou experiência teológica, mas temos que esperar até que aquele Espírito Santo pentecostal cair sobre o indivíduo com o poder revestidor para afastar o rosto dele ou dela do pecado e das coisas do mundo e viver como um cristão. Então você pode seguir qualquer igreja que desejar. Mas nós o deixamos no Pentecostes. Os metodistas o deixaram no Pentecostes. Os batistas o deixaram no Pentecostes. O católico o deixou no Pentecostes. O menonita o deixou no Pentecostes. A Irmandade o deixou no Pentecostes. As Assembleias de Deus o deixaram no Pentecoste. A Igreja Unida o deixou no Pentecoste. Foi ali onde tudo começou, onde ele começou. Ó Deus, ajude isto a ser levado aos lares e a cada coração. É por isto que ele não pode habitar neste edifício. É por isso que ele não pode vir aos nossos credos e denominações. Nós temos deixado os princípios. Ouçam, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. E quando a igreja foi sepultada em Jesus, ela produziu uma vara pentecostal. E disse o profeta: se a primeira vara vem da videira pentecostal, todas as varas serão como a primeira. Nós temos que voltar para a experiência pentecostal mais uma vez. Olhamos para a igreja pentecostal original, o que eles eram? Você diz, o poder de Deus estava presente na igreja. Sim, o poder de Deus. Os mortos eram ressuscitados. Os enfermos eram curados pela sombra de Pedro. Tudo isso. Mas o que mais, irmãos? Eles eram um, em um só coração. Eles tinham todas as coisas em comum. Eles eram unânimes no partir do pão e na palavra. Eles eram um. E é nesse ponto que temos que chegar, irmãos. Voltar aos princípios pentecostais. Você diz, o ensinamento pentecostal está presente. Sim, graças a Deus, temos a doutrina correta. Amém? Temos a doutrina correta, todos concordamos. Mas temos que ter o espírito correto. Temos que ter a mecânica e a dinâmica agindo. E aí então, quando a mecânica e a dinâmica se unem, aquilo produzirá aquela mesma faísca, aquela mesma explosão de poder, aquilo que faz o carro se mover, irmãos. Aleluia! Aquilo que fará a igreja seguir adiante, aquilo que levará a igreja para as bodas do Cordeiro. Aleluia! É aquele mesmo poder pentecostal, porque nós temos o ensinamento correto e o espírito correto. E tudo agindo em conjunto, isso produzirá a mesma igreja pentecostal. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoem a minha demora, mas que Deus nos abençoe a cada um a preservar os ensinamentos cristãos, os princípios cristãos. Vamos ficar em pé? Aleluia. Uma só fé. Um só batismo, um só Senhor, Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. É isso que nós precisamos. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por sua misericórdia para conosco. E pedimos, Senhor, que essa palavra do Senhor, que essa mensagem do Senhor possa ser vivificada em cada coração, Senhor. Muitas vezes, Senhor, não é apenas o ouvir aqui, Senhor, mas é amanhã, é semana que vem, Pai.
É quando as coisas se apresentam diante de nós que essa palavra tem que ser vivificada em nossos corações, Pai. Que isso tem que vir às nossas lembranças, ao nosso coração, Senhor. É naquele momento, Senhor, que nós precisamos dessa mensagem, desta palavra, Pai. Que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a seguir adiante, lutando, Senhor, batalhando por esta fé, Senhor, que uma vez foi dada aos santos. Ó Deus, que possamos ser soldados valorosos, corajosos, Senhor, não como covardes, Senhor, que abandonam o posto do dever, mas batalhando por esta fé, Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos, Pai. Nos anima, Senhor, as coisas de Deus, e nos desanima para as coisas erradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Temos alguns pedidos de oração. Irmã Ingrid pede oração em favor do seu esposo, José Milton, e de seu filho Bruno, e em favor de William e Jennifer. Irmão Lucas pede oração em favor de seu amigo Davi, que sofreu um acidente de moto e está hospitalizado. Irmão Lori pede oração em favor de sua mãe Cecília Pereira. Irmã Liliane, pede oração em favor de familiares. Irmã Juliana pede oração em favor de seu irmão William. Vanessa Rogeski pede oração em seu favor e de sua família. Oração em favor de Mateus e Felipe. Quero também pedir oração em favor do irmão Edemar, de São Luís Gonzaga, de toda a sua família, né? O irmão tem enfrentado muitas lutas, muita batalha, problema de saúde. Seguido a irmã entra em contato pedindo oração, e é só Deus que tem sustentado. Também pelo meu sobrinho, o Heitor, né, um bebê, ele tem 11 meses, vai fazer um aninho agora, dia 1º. E ele está hospitalizado, aguardando para fazer uma cirurgia do coração. E eu quero pedir, irmãos, vamos orar todos num só coração nessa noite. Eu sei que cada um de nós amamos os nossos, né? Você ama o seu filho, você ama sua esposa, seu esposo, você ama o seu irmão, você ama, e quando que você tem um deles doente ou precisando, aquilo te coloca quase que em desespero, né? É quando as nossas orações se tornam mais sinceras, né? É quando nós temos um querido nosso necessitando, né? E eu quero pedir que você ore com esse mesmo sentimento, como se fosse o seu filho, como se fosse seu irmão, sua mãe, seu pai. Que você ore com esse mesmo sentimento. Deus ouvirá do céu, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ouvir testemunho do que Deus irá fazer através das nossas orações. Vocês concordam comigo? Amém? A palavra diz: aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra, Deus concordará no céu. Então vamos orar. Amado Deus, Senhor, Tu conheces, Pai, o que cada uma dessas pessoas que enviou os pedidos aqui está precisando. O Senhor tem contemplado, Senhor, muitas vezes lágrimas, chorando, orando, intercedendo, Senhor, por problema de família, por enfermidade, Senhor, por coisas que muitas vezes tira a calma, Senhor, mas nós queremos nesta hora entregar em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor tome conta, Pai, de cada um desses pedidos que nós mencionamos nessa noite, Senhor. Oramos, Senhor, por essas pessoas, Pai, que são pai e mãe de alguém, Senhor,
que são irmãos, que são filhos de alguém, Senhor, que tem pai e mãe chorando nessa hora e orando, Senhor. Nós nos unimos em oração, Pai, numa mesma fé, num mesmo sentimento, Senhor, nessa noite. E oramos por esses pedidos, Pai. E pedimos a Tua providência sobre essas vidas, Senhor. E nesta hora, Senhor, juntamente com a Sua igreja, Senhor, nós ordenamos que Satanás saia dessas vidas. Tire suas mãos sujas dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que possa haver testemunhos, Senhor, do que o Senhor tem feito, Pai, nesta noite, Senhor. Porque nós não cremos num Deus da história, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos em Tuas mãos e confiamos, Senhor, na Tua providência, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode dizer obrigado, Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Nada a acrescentar, apenas agradecer a Deus pela palavra, nosso alimento, o qual nos fortalece. Nos dá força para vencer, lutar e sair daqui mais corajosos do que entramos, né? Saber que nós não estamos servindo a um Deus fraco ou fracassado. Nós estamos servindo a um Deus forte. E Ele deixou essa palavra para nós como escudo, né? Então Deus abençoe. Amanhã nós teremos a nossa vigília. O prelúdio começará às 19h30 e o culto mesmo começará às 8 horas. E convide seus parentes, amigos, familiares. Não deixa eles te segurar em casa, mas traga você na casa do Pai. Amém? Então convide quem você desejar, traga aqui e vamos ter um bom momento na presença do Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão e diga: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.